Hoje, a nossa conversa, ela foi baseada no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que fala sobre não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. No item 4, que tem o seguinte título: Os infortúnios ocultos. E também baseada no livro Escutando Sentimentos. Sim. O Evangelho eu não mostrei porque todos sabem, né? Nosso Evangelho tem várias capas, mas o seu conteúdo é sempre o mesmo. Também no item do capítulo 4, que trata justamente do infortúnio oculto nos grupos doutrinários. É uma interpretação também, né, dessa passagem do nosso Evangelho, que está nesse livro. Bom, para começar, eu gostaria de dizer o seguinte: todos nós já ouvimos falar várias vezes, né, de que o povo brasileiro é um povo forte, unido, né, que quando as grandes calamidades acontecem, é um povo que se une em multirões, em doações, né, e que auxilia essas grandes catástrofes. Concordam? Então, porém, e isso é verdade, claro, e é maravilhoso, né, nós nos unirmos e trabalharmos em prol, né, dessas catástrofes e calamidades que, hora ou outra, acontecem não só no nosso país, como no planeta, infelizmente. Mas existem os infortúnios ocultos. O que será, né, que o Evangelho quer nos dizer sobre isso? E eu vou ler um pedacinho aqui, só para vocês começarem a entender do que se trata a nossa conversa. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. No entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares, que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre um gravado sem se queixarem. Esses infortúnios, discretos e ocultos, são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. E, quer dizer, é aquele puxãozinho de orelha, né? Lembrando-nos que, como eu já falei no começo, é muito importante nós nos juntarmos, nos unirmos em campanhas, né, para ajudar as grandes calamidades. Mas é também de suma importância que saibamos olhar à nossa frente, ao nosso lado, atrás de nós, aqueles que também necessitam dessa nossa atenção. É claro que será um ato que passará mais desapercebido, porque será a sua atitude para com uma pessoa, 2, 3, e que, se bem feita, será na calada, sem propagandas. E aí, muitos de nós, ou porque ainda estão com os olhos fechados e não conseguem perceber aqueles que ao seu arredor necessitam desse amparo, que também passam por calamidades físicas, materiais, espirituais e emocionais. E é nisso que esse trecho, essa passagem do nosso Evangelho,
vem nos chamar a atenção. Então, no Evangelho, eles nos contam a história sobre uma mulher muito bonita, muito fina, e que, por várias vezes, é vista entrando em uma casa muito simples. E ela também, apesar da fineza dos seus gestos e atitudes, ela vem sempre trajada de uma forma muito simples. E traz consigo uma jovenzinha que também vem com trajes simples. Elas adentram a essa casa muito simples e com certeza já são muito conhecidas, porque ao entrar são muito bem recebidas. É uma casa onde mora uma mãe com seus 3 filhos, se eu não estou enganada, e que o marido se encontra adoentado num hospital. E ela vem a essa casa para dar-lhes o que eles necessitam. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras que fazem que os seus faz com que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. Porque são pessoas necessitadas e que recebem o afeto em primeiro lugar, o respeito e a consideração daquela senhora, e que, por trás disso, também lhes oferece o bem material de que eles necessitam para a sua sobrevivência. E por isso, eles não se envergonham de receber tal doação. Ela, então, não só atende a família, a mãe, aos filhos, vendo o que eles necessitam, como também se propõe a cuidar de qualquer um deles se adoecerem, já que a mãe tem os outros filhos a olhar. Além disso, ela também se preocupa em, ao sair daquele lar, dizer à mãe: fique tranquila, eu vou ao hospital agora para tranquilizar o seu marido, para que ele saiba que você e seus filhos estão bem e amparados. Dali, vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. Não lhes pergunta qual a crença que professam. Apenas ela os olha como seus irmãos, filhos de Deus, como todos os homens. Será que ela é espírita? Que importa, diz aqui no Evangelho. O importante é que ela se dispõe a levar a alguém o que ela pode dar. E aí fica perguntado: quem será aquela jovem que também com um traje tão singelo a acompanha em todas as visitas? Ora, é a sua filha, a quem ela já se preocupa em ensinar, em mostrar, não se vangloriando dos seus atos, mas ensinar a filha a olhar a cada irmão como um ser que necessita, antes de mais nada, de respeito e apoio, principalmente daqueles que podem socorrê-los. Porém, certa hora ela conversa com a filha e pergunta:
O que podes, minha filha, dar a essas pessoas? E aí a filha primeiro pensa, né? E acha que, bom, mãe, eu posso levar para as crianças um pouco de chocolate aqui de casa, né? Digamos nos dias de hoje, uns biscoitos, umas bolachas recheadas que nós temos aqui na despensa. Aí o que a mãe diz para ela? Mas filha, essa tua doação, na verdade, não será tua, será minha. Porque eu que compro os chocolates, as bolachas, os biscoitos. Então, tu estarás fazendo uma caridade com o meu serviço, não com o teu. E aí a filha fica pensando, mas então o que eu posso fazer se eu não tenho dinheiro, não posso comprar ainda nada, não tenho idade para trabalhar? E a mãe diz, quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Vejam quantas vezes a gente pensa, mas eu não tenho nada para dar para ninguém. Né? Eu já tenho uma vida tão difícil, dinheiro não sobra, tenho que ajudar a família inteira, os filhos, os netos. O que eu posso dar a alguém? E a senhora nos responde nessa passagem do nosso Evangelho. Dispensar cuidados é dar alguma coisa. Porém, ela ainda diz mais a essa filha. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa? E ele continua encerrando a história, contando que, além disso tudo, ela fazia algumas coisas e dava para as pessoas necessitadas venderem, para terem um orçamento que auxiliasse, né, na sua vida. E um belo dia, uma das moças que vendia os produtos doados por essa senhora bate em uma casa e quando abre-lhe a porta, é a sua mentora. É a dita senhora de traje singelo que vai atender aqueles necessitados. A moça fica espantada, ao mesmo tempo radiante, e aí a sua mentora lhe diz: vai e não contes a ninguém, como Cristo nos ensinou. Ele deu esse exemplo. Ele fazia, ele auxiliava e dizia: vá, mas não contes a ninguém. Bom, meus irmãos, claro que nós temos assim muitas coisas a discorrer sobre esse pequeno, grande exemplo, né? Por quê? Porque ali ela nos deu várias demonstrações. A humildade, o respeito para com o outro, né? Não indo toda ostentosa, mostrando que era uma dama da sociedade, para denegrir e mostrar ao outro o seu lugar. Não, ela tentava ao máximo se colocar igual a todos, e dando o que ela podia. Porém, sem que ninguém precisasse saber o seu nome, de onde vinha, para onde ia.
apenas que ela se sentia muito alegre, muito feliz em poder partilhar com os seus irmãos o que ela tinha. Em segundo lugar, a nossa responsabilidade na educação daqueles que estão sobre nossa guarda, dando-lhes, além do ensinamento, principalmente o exemplo em nossas atitudes. E mais ainda, meus irmãos, tem um segundo, ou no caso, terceiro exemplo, do qual nós devemos partilhar nessa história da Senhora. Que a sua mão direita dá, a esquerda não conte, ou vice-versa. Né? Quer dizer, a gente não precisa ter um ato de bondade e sair contando para todo mundo o que a gente fez. Colocar uma experiência vivida num grupo de experiências é uma coisa, mas fazer bandeiras, declarações de vejam como eu sou boa, não foi o que o nosso Mestre Jesus nos ensinou e pediu. E ela, nessa história, pequena história, ela nos conta exatamente e nos mostra exatamente qual atitude devemos ter em nossa vida, né? E partindo daquele título, lembrar que é muito bom ajudarmos em grandes campanhas, mas não podemos esquecer de que essas calamidades passam, mas os necessitados que estão ao nosso redor continuam necessitados. E não só, e principalmente, não só de bens materiais, mas principalmente de respeito e de amor. O amor que o Cristo nos ensinou e nos pede até hoje para termos conosco e com o nosso próximo. E aí, no livro Escutando os Sentimentos, né, do Vanderlei, esqueci de dizer o autor, S. de Oliveira, pelo espírito Hermance do Faux, tá? Ele nos diz assim: a sensibilidade humana tem sido insuficiente para detectar o caos interior em que vivem inúmeras criaturas, escondendo-se por trás das máscaras sociais, temendo tornarem conhecidos seus dramas inenarráveis que configuram um autêntico quadro de loucura controlada. E aí, também não vou ler tudo, porque o nosso tempo, né, é limitado. Ele nos conta várias situações, e uma me chamou muito a atenção, que é daquelas pessoas que eu tenho certeza cada um de nós aqui já conheceu. Aquela pessoa que é muito dona de si, que sabe tudo, que se impõe, que tem a sua opinião firme, que não abre muito espaço para ninguém, que quando se lhe perguntam, tudo bem? Tudo. Não é tudo ótimo, não, é tudo. Curto, como diz o ditado, curto e grosso, né? Quer dizer, cortando qualquer possibilidade de continuarmos um diálogo salutar. Aquela pessoa que a gente costuma dizer que parece que tem o rei na barriga, que está sempre com o nariz em pé, que nada a abala. Eu já conheci muita gente assim, acho até que já fui um pouco assim. Certa vez, há muitos anos atrás, uma pessoa chegou e disse assim, tu é muito arrogante. Eu olhei para a pessoa, meu Deus, eu? É porque a gente
bate as selfies, mas não se vê, né? Não se olha verdadeiramente os atos, as atitudes. Então, às vezes, com o tempo, a gente leva as rasteirinhas assim para aprender, né? Vem alguém e fala, e a gente, graças a Deus, está com o ouvido bem limpinho e consegue escutar para... Opa! Preciso mudar alguma coisa. Às vezes, a gente escuta esse puxão de orelha verbal e a gente consegue meio que, né? Opa! Ir se melhorando. Porém, como disse o nosso irmão na leitura, às vezes, essas pessoas só conseguem nos mostrar a sua casca grossa. A seiva transformadora, a beleza daquela madeira que se esconde naquele tronco, ninguém vê. Porque a casca tenta proteger-lhe de tal maneira que nós só conseguimos olhar aquela árvore fria. Parece até estéril, frondosa, bonita, mas parece até que nem dá frutos. E o que nós fizemos? Nós nos afastamos, é claro. Quem de nós costuma ver uma pessoa assim chegar: "Oh, meu irmão, mas você tá bem de verdade? Eu te sinto assim, às vezes meio duro na queda." Não, né, gente? Mais fácil a gente deixe. Nem mexe. Tá quieto, tá no canto dele ou dela. Ai, não. A empinadinha chegou, ó. Melhor a gente mudar o assunto. Claro, às vezes é necessário. Mas o nosso Evangelho e o livro nos mostram que nós precisamos ver além dos nossos olhos e perceber que normalmente esses são os irmãos mais necessitados de nossa ajuda. E aí vocês vão dizer para mim: mas como é que a gente chega numa pessoa dessa, que é um cubo de gelo? Não dá. A gente mal toca, se congela todo e né? Sai correndo para não passar frio. A gente não precisa chegar tão perto. Nós só precisamos emanar-lhe respeito, amor, sem julgamento, e pensando que por trás de toda aquela casca existe uma bela madeira, existe uma seiva viva, que só precisa ser descoberta. Derreter aquele gelo não precisa vir com um maçarico ou colocar numa fornalha para que ele se derreta de uma vez. É com calma. É como o banho-maria. As mulheres sabem o que é banho-maria. Os homens, hoje em dia, já sabem também, né? É aquela, quando a gente bota assim uma forma dentro de outra forma com água, aquela água vai aquecendo e vai ou cozinhando ou descongelando o que tem no seu interior. Lentamente. Era assim que antes do micro-ondas se fazia o gostoso pudim de leite, né? Levava um tempão. Mas quem não gostava de um pudim de leite? Eu prometo, eu juro que eu não sou muito chegada, mas eu sei que ele é famoso e que a maioria das pessoas adora. E a minha mãe diz até hoje: pudim de leite era aquele de antigamente, que o de hoje não tem muito gosto. Por que será? Porque ele levava tempo. Era aos poucos que ele ia se transformando naquele pudim doce, caramelizado, gostoso. E com muito carinho
de quem tratava com ele é que ele saía perfeito daquela forma, né? Se não, corria o risco dele se quebrar todo se a pessoa fosse impaciente, ou se tirasse da forma antes da hora. Tudo tem um jeitinho muito especial para ser feito. E é esse o jeitinho que o nosso Evangelho está nos pedindo para com aqueles que estão próximos de nós e são tão necessitados quanto tantos outros em tantas outras calamidades. E da maioria das vezes, eles não precisam de nenhuma doação material, apenas do nosso olhar amoroso, sem crítica, sem rejeição, de amparo, de compaixão e principalmente de respeito, porque essa pessoa é nosso irmão, é nossa irmã. Lembrando disso, nós não iremos feri-la, porque o amor vai fazer com que nós consigamos ter um olhar mais amoroso, mais singelo, quando nós nos irmanamos com o próximo. Porque é muito mais fácil a gente rejeitar o outro. A minha irmã é chata, minha irmã é terrível, é arrogante, só quer saber de mandar em todo mundo dentro de casa. A gente fala. Mas vem alguém falar da minha irmã para ver se eu vou deixar. A partir do momento que a pessoa começar a dizer, não, aquela tua irmã, meu Deus do céu, é muito chata. Ui, credo, que mulher mais insuportável. Não, mas não é bem assim. A gente já vai começar tentando mudar a opinião alheia. Não é bem assim, porque a minha irmã, não, ela tem bastante coisa boa. É porque tu não conhece, tu não convive. Não é assim? A gente sempre tenta amenizar aqueles a quem a gente ama. A gente sempre procura o que há de positivo naqueles que nós amamos. A gente exalta o que há de bom em quem nós amamos. Só que não basta amarmos só aqueles ditos nossos irmãos, nossa mãe. Porque Jesus mesmo perguntou: quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todos são. Todos somos. E se olharmos a cada um com esse mesmo respeito e vontade de abraçar, de acarinhar, de dar oportunidade, como nós fizemos com aqueles que amamos, o mundo, com certeza, irá se transformar muito mais rápido do que a gente espera. Ou ele pode demorar muito mais do que a gente quer. Se as nossas atitudes não forem transformadas. Acho que eu tinha mais uma coisinha para falar para vocês. Só mais um minutinho. No livro também nos diz assim, que os tarefeiros da causa estejam atentos à fala inspirada do codificador. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Essa é a verdadeira generosidade. É quando eu ofereço, sem esperar que a pessoa me peça.
Ai, mas aí é difícil, como é que eu vou dar alguma coisa para alguém sem saber que ela quer? Todo mundo quer, precisa e gosta de ser amado. E nós sabemos o quanto o nosso desejo, o nosso pensamento pode interferir na vida do outro. Mesmo a quilômetros de distância. Não é assim que muitos vêm fazer na casa espírita, colocando o seu nome, o nome de alguém que ama, para que por essa pessoa orem? Se isso dá certo, imaginem eu num ambiente de trabalho, olhando aquele meu amigo que eu acho meio aquele, sabe? Ao invés de ficar pensando aquele e continuar falando aqui para o outro, é chato, né? Olha só, morrer na barriga. E fomentando, se eu parar no meu trabalho de falar o que não devo e pensar no que é necessário, Deus ilumine, que ele sinta o meu amor, que ele sinta o amor por si mesmo, que ele saiba que eu estarei ao lado dele, que ele consiga perceber em mim alguém que ele possa confiar e assim emanar esses sentimentos amorosos. Em breve, eu tenho certeza que nós vamos, brincadeira à parte, tomar um cafezinho no serviço com muita alegria, sem que nem ele saiba o que aconteceu para ele mudar tanto. Ou ela. Né? Porque as energias nos transformam. E como disse a nossa irmã para a filha, né, que nada tinha para ofertar, dar cuidados é dar alguma coisa. E esse cuidado não necessariamente precisa ser através de alguma atitude, de algum bem. Esse cuidado pode ser dado em pensamento, em resignação e principalmente ajudando a não piorar a situação daquele ser necessitado. Lembrando, falo isso a vocês, mas falo principalmente para mim. Eu preciso também aprender tudo aquilo que eu estou falando essa noite. É um exercício para todos nós. Que as bênçãos da espiritualidade nos conduzam sempre nessa caminhada. Obrigada a todos, obrigada à espiritualidade e obrigada à casa.